Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre acoplamento térmico, ok? Para que serve o acoplamento térmico? Inicialmente a gente faz as ligações dos amplificadores de forma a providenciar que eles sejam ligados diretamente no dissipador com as devidas isolações, é evidente, e também tomamos o cuidado de acoplar termicamente o multiplicador de VBE, ok? Então, para que serve o multiplicador de VBE? Ele funciona captando o calor emitido pelos transistores de saída e nesse ponto ele vai fazer o que? Ele vai fazer a leitura e vai fazer o que? O deslocamento do VBE do transistor. Então, com isso, ele vai despolarizar, no caso de um aquecimento, ou seja, remoção da corrente de repouso ou redução. E quando ele estiver no ponto quiescente dele, ele vai manter a corrente de repouso estabilizada. Muitos de vocês, ao montar projetos de amplificadores, colocam o transistor de saída acoplado termicamente no dissipador, porém esquece de ser ligado o transistor do multiplicador de VBE. Esse tipo de ação, ele consegue danificar os transistores de saída. Por quê? Quando ocorre o aquecimento excessivo dos transistores de saída, devido à alta corrente que está no percurso, ele vai detectar e vai reduzir a corrente de polarização dos transistores, ok? Com isso, ele vai criar uma zona de proteção e provavelmente seu amplificador vai estar funcionando bem, ok? Outras pessoas fazem a parte do acoplamento somente do transistor multiplicador de VBE em um outro bloco separado, que também vai incorrer do mesmo erro, que é a falta de detecção da temperatura real. O acoplamento térmico, gente, tem que ser bem feito. Muitas pessoas também utilizam para testar o amplificador rapidamente, colocam um isolamento em demasia, né? Demasiadamente bastante espesso, ou seja, a transmissão do calor do transistor não passa para o dissipador, como também a temperatura do dissipador não é lida pelo transistor multiplicador de VBE, ok? Então, com isso, a gente cria avalanche térmica e é um ponto que o amplificador vai entrar em colapso. Provavelmente você vai ver o amplificador funcionar bem e depois que ocorre o aquecimento dele, vai tender a corrente de repouso a subir, ok? Então, o transistor, ele funciona da seguinte forma, ok? Eu crio uma corrente de polarização desse transistor para que ele mantenha um equilíbrio, uma certa simetria nas correntes de repouso. Outro fato que impede também a linearização do amplificador é quando você utiliza esse tipo de transistor de forma pirata, né? Transistores piratas, onde você não tem uma qualidade e com isso você vai colapsar o amplificador por estar utilizando peças falsificadas, né? Peças paralelas, e também a parte de montagem dos transistores no dissipador, ok? Então, tomar cuidado antes de fazer qualquer medição, avaliação do amplificador, utilizar lâmpada série, ok? Acoplamento térmico, gente, também é usado no par diferencial, que vai ser tema, inclusive, da nossa primeira videoaula para membros de videoaulas, né? Onde vai estar sendo explicado detalhadamente o funcionamento do par diferencial, como é feita a polarização, por que é feita a polarização e de que forma a gente pode obter um melhor resultado na parte de acoplamento térmico do par diferencial. Então, essa simples ligação que tem nesses dois transistores que vocês estão vendo aqui ajuda bastante as características do par diferencial, que é praticamente o grande negociador de tensão e de corrente do nosso amplificador, ok? Então vamos analisar o que nós vamos ver na videoaula, que vai ser o seguinte:
nós vamos analisar tanto o par diferencial simples, como também o duplo par diferencial atuando no amplificador. Ok? Para quem não sabe, esse aqui é o Atrium 800, esse amplificador, gente, está disponibilizado já para membros tutorial de projeto, onde você pode baixar os arquivos que vai fabricar a placa, né? Pelo método térmico ou pelo método fotográfico. Mas se vocês quiserem também, nós temos a mesma placa industrializada, feita na JLC PCB, onde você pode solicitar as placas, ok? Para solicitar, utiliza o nosso WhatsApp da nossa loja, que fica no www.powertronic.com.br, e solicitar um orçamento das placas. Lembrando que as placas são comercializadas, gente, em 5 em 5. Ou seja, o pacote da JLC PCB, ele entrega no mínimo 5 placas, ok? Como está aqui. E vocês vão receber essas 5 placas e vai fazer a montagem dos seus amplificadores. Como é feito o processo do envio, né, da placa, eu vou explicar para quem for fazer o orçamento, né, como é feito. E vocês vão ter aí noção de como vai ficar a placa, o acompanhamento, até a chegada da placa na vossa casa. Então, um detalhe importante, além de tudo, é conhecer como o amplificador funciona. Porque não adianta você comprar, fazer a montagem, fazer uma boa soldagem, mas não entender a filosofia do amplificador. Muitas pessoas acham que fazer linearização é uma coisa difícil, mas não é. Basta ter atenção e uma dedicação de analisar o circuito em malha fechada e perceber que ele vai atuar de acordo com o que você programar no projeto inicial, ok? Então as melhorias são adicionadas posteriormente ao primeiro projeto, e com isso você vai perceber que o amplificador ele vai respeitar umas regras da eletrônica, da física, e com isso você vai manter uma relação de análise, onde você vai poder obter resultados a partir de troca de componentes, de cálculo de correntes. A assinatura sonora vai ser o resultado disso tudo. Você pode ter uma malha aberta, uma malha fechada. Não é para você montar um amplificador, gente, de malha aberta, porque ele provavelmente vai queimar. Mas o que eu digo para vocês, analisar o dispositivo, para quem quer conhecer sobre o amplificador, basta justamente fazer uma análise de como funcionam as partes do amplificador, ok? Então, nas videoaulas que eu vou submeter aí, subir aí no nosso clube de membros, né? Em videoaulas, você vai começar a perceber como é que funciona, vai entender o processo de cada etapa do amplificador, e com isso você vai ter uma ideia de como melhorar o seu amplificador, de produzir seu amplificador, ok? Os cálculos não são cálculos, digamos assim, arrojados, né, que exigem uma matemática mais apurada, mas são cálculos que precisam de certa atenção e conhecer a forma de fazer análise do circuito, ok? Eu vou explicar detalhadamente como funciona para os nossos alunos que vão assistir essas videoaulas, e eu vou dar, através de um vídeo específico e fazendo uma análise de bancada, como a gente fazer o ajuste do par diferencial. Só para vocês terem uma ideia, eu já estou preparando o material aqui, como funciona, e com isso você vai começar a entender sobre amplificadores de áudio, tá, gente? A parte toda de análise, de como é feito, algumas fórmulas que você vai utilizar, a parte da área de linear, como saber ajustar o seu amplificador. Então, todos esses dados vocês vão ter na videoaula. Então, se você não é assinante, eu convido a você a fazer assinatura. A partir do momento que eu ver que você tem um certo interesse, eu vou sempre trazer novos vídeos com novos temas a serem abordados, e com isso você vai ter analogamente um estudo diferenciado sobre o projeto, ok? Para você ter ideia, eu utilizo em vários projetos aqui o acoplamento térmico, e uma das necessidades do par diferencial, ok? Peço desculpa, a iluminação ainda está um pouco
defeituosa aqui, eu preciso ainda melhorar nossa iluminação. Vocês viram que no primeiro vídeo que eu submeti aí a parte de nossa bancada, então vocês analisam que eu estou ainda em ajuste aqui da nossa bancada. Então os vídeos vão sair de forma melhores, né, a partir de quando eu tiver uma iluminação adequada. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite e pretendo ter um tempo melhor para poder disponibilizar para os nossos alunos, ok? Mas voltando ao nosso assunto, primeiro tema que nós vamos tratar é do acoplamento térmico, ok? Que eu acho uma condição importantíssima e necessária para que qualquer amplificador que você venha a fazer manutenção ou que venha desenvolver o projeto, conhecer e como fazer de melhor forma possível, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado. Aguardo vocês e qualquer dúvida, faz aí a sua pergunta na descrição do vídeo. Um abraço, pessoal.